Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos a mais um episódio do A Bola Não Mente, o podcast sobre a NBA à portuguesa. Comigo tenho a gravar deslocalizado no tempo para uma maratona de gravações, em princípio, porque o bebé vai de férias. Ricardo Viterreis. Ricardo, como é que estás? Estou bem, estou bem. Eu estou Estamos a bem, tu gravar. também está bem, todo mundo aqui está bem, é isso? Sim, é um bocadinho por aí. Estamos a gravar no dia do eclipse, não é? Estamos a gravar no dia do eclipse. E E se tudo estamos correr bem, vamos gravar durante o eclipse. Sim, eu já gravei um episódio que vai sair depois do eclipse, onde manifestei o meu estômago cagandismo gigante para o eclipse, que neste episódio se está a manifestar, claramente, está-se a manifestar. Sim, Por isso, combinámos a yeah. esta hora na boa, porque de facto também não quero saber do eclipse para nada. Em princípio, muita gente vai ficar ceguinha. Isso pode ser porreiro, pode significar menos carros nas ruas e tal, menos pessoas. Olha, queres contar se já arranjaste uma caravana ou não? Sinto que o povo precisa de saber a resolução disso, Ricardo. Não conseguiste? Lamento desiludir, não arranjei nenhuma caravana. Tive Vais várias ter de ir pessoas... acampar, vais ter de ir para um parque campista. Não. Tive várias pessoas, tu incluído, que tentaram encontrar uma solução, mas não foi fácil. Epá, não Eu vou dei-te pagar... uma solução que não era bem caravana, não é? Era uma solução, mas não era bem uma caravana. Sim. Não vou pagar 150 paus por noite por uma caravana em cima da hora, portanto isso não vai acontecer. Para isso vou para um hotel, né? Yeah. Mas arranjei outra solução. Arranjei Boa. um Airbnbzinho ali em Mil Fontes. Clássico. Não é uma caravana, mas é um antigo autocarro que foi todo remodelado, com 2 andares, e pá, já estou a ver os putos a delirarem com aquilo. Claro, não, é fixe. Muito Mil instagramável. Fontes, não há uma cena de croissants em Mil Fontes muito conhecida? Estou a falar a sério, não há? Não faço ideia? Não, eu acho que, eu vou-te dizer, pá, a malta, isto agora vai parecer bué mau, porque provavelmente isto é bué óbvio, mas Mabi, é isto mesmo, Mabi. Pá, há uma croissanteria muito conhecida em Mil Fontes, chamada Mabi. É lá que vou tomar os pequenos almoços, é isso? Chamada Mabi. Quem é mais... Eu não sou um clássico de Mil Fontes, atenção, isto foi... Eu já lá fui, por acaso, mas fui porque... Pronto, porque tinha ouvido falar. Pá, de croissants, tipo, interessantes, estás a ver? Aquilo parece quase... Como é que eu vou dizer isto? É quase estranho aquilo estar em Mil Fontes, porque parece uma... Agora estou a ser injusto, né, para Mil Fontes. Mas aquilo claramente é uma croissanteria que deve estar aberta o ano todo, não está só naquela altura, estás a ver? Uma pastelaria que tem fabrico próprio e essas coisas todas. Então, Mabi, clássico, bons croissants. E tens bons restaurantes ali em Mil Fontes, tipo, sabes isso, não sabes? Em Mil Fontes e ali... Estou à espera que me dês as tuas dicas, que é para eu poder levar os miúdos a comer a qualquer lado. Pá, putz, eu vou-te dizer... Não tem que ser agora, não tem que ser agora. Não, ok, pensei que era agora, pensei que querias agora. Mas se quiseres, podes dizer. Pensei que querias agora, posso dizer aqui alguns, deixa lá ver aqui, Vila Nova de Mil Fontes, o que é que eu tenho aqui guardado? Ora bem, não tenho em Mil Fontes, mas tenho 2 em Mil Fontes, que são o Porto das Barcas e a Tasca do Celso, são 2 clássicos, mas na verdade, o restaurante que eu gosto mais, onde eu fui, que gostei mais naquela zona, é um restaurante em Porto Covo, que se chama Lamelas, que eu aconselho toda a gente a ir, é mesmo fixe, é um restaurante mesmo fixe, é cozinha portuguesa, mas claramente é já um bocadinho mais sofisticada, mas fixe, ou seja, não é pretencioso. Pá, comi um grande arroz de peixe lá, um grande arroz de peixe com marisco, mesmo, Sou fã. daqueles inesquecíveis. Portanto, pá, aconselho Lamelas, é mesmo porreiro, provavelmente está a abarrotar nesta altura do ano, mas aconselho-te a ir, puto. Fica aqui a sugestão. E se mais alguém tiver sugestões para a zona de Mil Fontes ou ali à volta, pá, digam-nos. Façam-nos chegar. Deve haver nativos que ouvem este podcast, portanto, façam-nos chegar as vossas dicas. Sabes que segredos escondidos, não apenas aqueles mais famosos, mas segredos escondidos, aquelas tascas mesmo. Eu sou fã de tascas, portanto. Sabes que eu, quando era miúdo, passei férias. A minha praia favorita de sempre, é 20 minutos de Mil Fontes, que é Almograve. A minha praia favorita de sempre.
eu passei lá férias quando era puto, tem uma rampa para chegares à praia, lembro-me bem de descer a rampa e depois ter de subir no final do dia. Na altura tinha um restaurante que era mesmo em cima da água e eu acho que é uma das praias mais bonitas de Portugal. Óbvio que se calhar confesso que posso ter aqui o lado emocional a mexer comigo, mas se tiver essa oportunidade, puto, Almograva, bué fixe, puto, devias ir. 20 minutinhos, estás perto, mano, estás perto, devias ir. Estou a tirar notas. Já estou a dar recomendações para cima, que é Porto Covo, e para baixo, que é Almograve. Não Não, sabia eu Porto Covo, aquela zona ali, já fiz férias para aqueles lados, Porto Covo, a Rifana, até lá abaixo depois, mas conheço ali algumas zonas. mas nunca foste a Almograve. Já Almograve nunca fui, portanto vou pôr aqui no meu itinerário. Eu sou o gajo de planear o itinerário, portanto vou pôr no meu itinerário. Gajo? Sou esse gajo. Eu sou o gajo que planeia o itinerário. Com miúdos não dá para planear grande coisa, não é? Mas vamos tentar. E gosto muito daquela zona, portanto estou à espera que chegue, também estou a precisar muito de férias, muito. Estás a precisar. O que é que temos hoje para o menu? Se calhar vamos deixar Lakers, que tivemos notícias hoje no dia em que estamos a gravar, para o fim, e vamos trazer, já saiu o episódio de top de ball handlers, né? Já começámos com os tops, que é a melhor altura do ano, é Natal, nesta altura, para mim é Natal. E temos um top de wings, hoje, wings, não asinhas de frango, mas wings da NBA. Gostei muito de ouvir o episódio de Ball Handlers, até porque depois quando vi os dados compilados e percebi que afinal tinhas metido o Luka acima do Jalen Brunson, obviamente eu tinha que ir ouvir para perceber o que é que tinha acontecido na última semana. Mas eu expliquei, eu dei o meu racional. Saíste com classe. Sim. Eu dei o meu racional, puto, já vocês, nesta votação, sinto que não, como é que eu vou dizer? Não estiveram bem racionais em alguns momentos, mas não importa. Olha, se calhar antes de irmos. Eu adoro isto porque te ouço nos episódios e quando és tu que estás a ir à chapa, as opiniões têm que ser respeitadas e não sei o quê. Mas quando são os outros, és o primeiro a sacar da mão o maior, és o primeiro. Vocês estão sempre a apertar comigo com as minhas escolhas, estás a gozar? Eu sei. Está aí qualquer coisa recalcada, já percebi. Não. Se calhar vamos primeiro aos nomes que ficaram de fora, que não integraram este top 8. Nós fizemos como costumamos fazer, enviámos as nossas escolhas, é top 8, enviámos as nossas escolhas para o Lucas fez o tal Excel com a média ponderada e saiu um top 8 do podcast e ficaram 2 ou 3 nomes de fora, não é? Ficaram 2 nomes de fora. Este é o único top 8 em que em que ficaram nomes de fora, ou seja, tanto no de Bigs como no de Ball Handlers, nós escolhemos os mesmos 8 pessoas, só não os pusemos na mesma posição. Mas este aqui teve gente que ficou de fora, pronto. 2 dos nomes ficaram de fora, ou seja, que foram votados por nós, só para ver se eu não me engano, foram votados por nós, mas não ficaram nos primeiros 8 classificados, foram o Lauri Markkanen e o Jalen Johnson. Ricardo, tu votaste no Lauri Markkanen. Está-me aqui a aparecer. O Lucas não está cá para se defender que votou no Jalen Johnson. Eu não votei em nenhum deles. Queres explicar o porquê da escolha no Lauri Markkanen? Queres contar porquê? Espera aí, agora ficámos aqui, perdemos-te aqui provisoriamente da internet. Mas estás cá, agora estás cá. Okay, Chuta. Estou de volta. Porque é que eu escolhi o Lauri Markkanen, não é? Podia ser aqui uma parte em que eu levo porrada de vocês os dois, mas aceito levar de peito aberto. Aceito levar de peito aberto. Ninguém votou neste homem e, portanto, ele é todo meu. Lauri Markkanen é todo meu. Eu tentei fazer um exercício quando nós olhamos para isto. Este ano fui um bocadinho mais longe do que costumo fazer. E tentei ir ao encontro, olhar para Analytics, claro que sim, mas não só. Tentei olhar também para outros dados, como obviamente o iTest e outras coisas.
tentei ir buscar informação de métricas avançadas e dar-lhes um peso diferente. Por exemplo, há métricas como o Estimated Plus Minus do Dunks and Trees ou o EBPM do Crafted PM, que são métricas únicas que tentam definir o valor, o impacto de um jogador. Depois, obviamente, há rankings e o top 100 do The Ringer, que eu sei que tu também gostas de consultar nestas coisas. Fui ver também o que é que eles diziam. Temos as eficiências avançadas, os warps and slorps e os win shares e o true shooting percent, essas coisas todas. Tentei dar aqui um peso também à defesa, porque há defensive estimated plus minus, enfim, há uma série de dados concretos que tu podes ponderar aqui numa forma. Calma. Não estou a dizer nada ainda, porque as pessoas não sabem porque é que eu me estou a rir. Eu sei porque é que eu me estou a rir, mas as pessoas ainda não sabem, as pessoas estão lá em casa. Já vamos descobrir. Tentei buscar um bocadinho isso e comparar com aquilo que seria a minha lista que eu tinha feito previamente de um top 10. Eu fiz um top 10, não fiz um top 8, fiz um top 10 até para poder mexer aqui um bocadinho. E quando estava a fazer o meu top 10, antes de olhar para isto, lembrei-me do Lauri Markkanen. Comecei a olhar para o Lauri Markkanen para os últimos anos e perceber que ele não jogou porque a equipa onde ele estava a fazer tanking. Portanto, ele faz 42 jogos, é verdade, tem o pior registro da liga, e portanto ele tem muito volume num contexto um bocadinho esvaziado, que é o contexto ali em Salt Lake City. Mas, por outro lado, por minuto, o Lauri Markkanen é um dos jogadores mais eficientes da NBA. É um jogador que de facto consegue ter uma produção bastante eficiente por minuto. E portanto, se nós olhamos, e vocês até referiram isso no vosso episódio dos ball handlers, portanto, isto é um exercício que é no vácuo, não é? Mas é a projetar a época 2026-2027. E portanto, é claro que ele não esteve disponível nas últimas épocas da maneira que devia estar, porque a equipa estava a fazer tanking, mas por outro lado, nós estamos aqui a projetar aquilo que vai ser a época 26-27 e a tentar definir um ranking, quais é que são os melhores jogadores, tendo em conta o que projetamos para o próximo ano. E no próximo ano, o Lauri Markkanen já não vai estar a descansar no banco, a abanar toalhas e a bater palmas, porque os Utah Jazz vão tentar ser relevantes finalmente, agora que tem o Darren Peterson e que tem uma equipa mais ou menos composta, já não vão sentar os jogadores nos últimos períodos, o Will Hardy vai poder finalmente treinar esta equipa e o Lauri Markkanen vai ser uma peça fundamental. Eu gosto muito do Lauri Markkanen. Ele tem, é verdade que fez 42 jogos apenas, mas o estimated plus minus dele diz que ele é o 20º melhor jogador da NBA. Obviamente é uma amostra pequena, tendo em conta o que é uma temporada de 82 jogos, ele jogou apenas metade, mas um jogador que faz 27 pontos, 7 ressaltos, que tem um true shooting a roçar os 62%, que lança praticamente 36% de 3 pontos, com uma usage abaixo de 28%, é alguém que tem uma eficiência de facto muito grande para aquilo que é a sua utilização. E eu acho que é um dos tem que entrar no top 10 e eu achei por bem metê-lo aqui no meu top 8, porque tive que o comparar com os outros jogadores que ficaram de fora, que são os dois jogadores em quem vocês votaram e que ficaram de fora. Atenção. O teu ficou dentro todos... porque o teu ficou dentro porque o único que tu votaste e que eu e o Lucas não votámos ficou dentro. Sim. Porque tu foste bastante simpático para ele. Todos os jogadores em que eu votei estão no top. Entraram, entraram no top. Eu acho que as pessoas já perceberam de quem é que a gente está a falar. Tu e o Lucas é que, surpreendentemente, pelo menos para mim, não conseguiram encaixar o Jaylen Brown nos 8 melhores wings da liga, colocando nomes como, por exemplo, o Lauri Markkanen e o Jalen Johnson, que foi que o Lucas votou, que acaba por não estar neste top, à frente dele. Eu pus o Jaylen Brown neste caso em quinto. Pronto. O Lucas não está cá, né? Portanto, queria só perceber porquê, estás a ver? Depois podemos, ou melhor, se calhar eu quando chegar à altura de eu dizer porque é que eu o pus em quinto, digo, e depois tu dizes porque é que não o puseste. Se calhar é mais fácil. Okay. É mais fácil assim. E começamos pelo oitavo. Mas podemos dizer também que em relação ao Jalen Johnson, que ficou de fora, que é o do Lucas, que ele de facto tem números muito interessantes, não é? Ele faz 23, 10, 8, arredondando, 13 triplos duplos,
o quinto jogador da história da NBA a fazer médias de pelo menos 22 pontos, 10 ressaltos e 7 assistências numa época, portanto tem aqui dados interessantes em relação à época passada. Mas é um jogador que tem números elevados e isso nem sempre é eficiente, tem 35% de 3, é um jogador que não toma propriamente as melhores decisões, não é o melhor passador e o melhor decisor com a bola na mão, e eu percebo que tem números bons no vácuo, mas que se calhar não são assim Talvez tão o bons Lucas. no contexto. Isto se calhar encaixa um bocadinho naquilo que, que será a minha justificação para o Jaylen Brown, mas já lá vamos. Yeah. É agora, puto. É agora, porque o Jaylen Brown está em oitavo. Estás a ver? Está em oitavo. Fui agora checar. Ficou em oitavo porque eu votei nele em quinto lugar. E portanto ele ficou em oitavo com 4 pontos. Bom, epá, porque é que eu votei no Jaylen Brown em quinto lugar? Porque ele foi quinto, né? Na votação MVP do ano passado. Foi quinto, não foi? Acho que não estou. Foi sexto. Foi sexto, desculpa. MVP. Acho que não estou a dizer nenhuma asneira. Eu percebo que os analytics não sejam amigos do Jaylen Brown. Ainda assim, não consegui colocá-lo atrás de nenhum dos nomes que tem atrás dele e que já vamos falar deles. Eu acho que o Jaylen Brown parece tipo aquelas ações nos mercados financeiros, estás a ver? Que sem razão nenhuma começam basicamente a perder valor de uma forma que é quase indiscriminada. Pá, nesta altura eu sinto que é só, o gajo é só um saco de pancada e que existem, e nunca vi um downfall tão grande. Pá, nem o Trae Young, que se calhar é um dos grandes downfalls dos últimos anos na NBA, nem o Trae Young teve o downfall em termos quase até reputacionais e da expectativa que existe em relação a um jogador e ao valor de um jogador, como o Jaylen Brown teve em 3 meses. Pá, eu acho isso um bocado exagerado. Pá, pode haver números que fazem o backup disto, eventualmente, mas eu não consigo achar que ele não é um dos melhores 8 wings da liga e não é e para mim é o quinto, pronto, para mim é o quinto. Até porque o Jaylen Brown foi muito importante no título dos Celtics, e quando eu digo que foi muito importante, não estou a falar de... Não é só por ter sido Finals MVP, não é? Não, estou a falar de jogos em que ele foi efetivamente muito importante, em que de repente esquecemos dele ter Sim, que ele defendeu safado o aquele jogo em Indiana, safado um jogo em Indiana que estava completamente perdido. Pá, isso tem um valor para mim. Não sei se foi em Indiana, se foi em Boston. Eu acho que foi em Boston, aquele triplo no canto na cara do Siakam. Sim. Foi em Boston, que marca um triplo mesmo no fim. Então eu não consigo achar que ele perdeu este valor todo. Tenho alguma curiosidade em perceber se neste contexto eu não acho que ele seja um gajo burro, pronto. Apesar dos últimos tempos poderem estar a indicar o contrário, mas no vácuo não acho que ele seja. Se este contexto não vai ser bom para ele, em que ele se calhar não pode tornar-se até mais eficiente, ter melhores lançamentos, porque ele muitas vezes tomou más decisões porque ou estava sozinho, porque o ano passado não teve o Tatum, ou mesmo com o Tatum, o sistema eu acho que era um bocado à vez, né? Agora vais tu, agora vou eu, e isso muitas vezes propicia decisões não tão boas, tanto de um como do outro, pronto. Por isso eu acho que é justo colocá-lo em quinto lugar. Pronto. Depois já vamos dizer os nomes que eu tenho que estão à frente, que estão atrás dele, para mim, mas acho que é justo colocar em quinto lugar. Estou com dúvidas porque é que vocês não o colocaram sequer nos 8 primeiros. Eu não posso falar pelo Lucas, mas posso dizer que... Mas no teu estava nos 10 primeiros, pelo menos, ou não? Nem isso. Puto. Isso é inacreditável, meu. É inacreditável. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Eu não consigo... Eu acho... Não sei se a verdade eventualmente estará no meio destas nossas posições. Não sei se ele... Eu acho que ele não é tão bom como tu achas que ele é. Eventualmente poderá não ser tão mau como eu e o Lucas achamos que ele é. Não sei se a verdade estará no meio. E acho que a próxima temporada vai ser injusta para ele. Acho que a próxima... Desculpa só interromper-te. O ano passado, nós votámos nos melhores wings. O ano passado. O Jaylen Brown, o ano passado, ficou em 7º. O ano passado. Ele faz a melhor época da carreira. Vou repetir. Ele faz a melhor época da carreira.
E Ele sai faz a do melhor época top. da carreira porque não está o Jason Tatum. Está bem, mas está bem, está bem. Está bem, E mas sai do top. essa é a razão, mas essa é a razão. Está bem, mas... Ok, tudo bem. Enfim, Mas sim, mas desculpa, mas diz. estava a dizer, ele provavelmente não será tão bom como tu achas, e se calhar também não é tão mau como eventualmente nós achamos, a verdade poderá estar no meio, mas eu acho que a próxima temporada pode ser agridoce para o Jaylen Brown, ou até bastante amarga, porque ele vai para um contexto onde vai entrar numa equipa que já está montada, que já joga junta, que já tem ali o Maxey, o VJ Edgecombe e o Embiid, que já tem algumas rotinas, onde vai entrar o LeBron, que obviamente quer ser o gorilão da bola azul, e ele, que se calhar foi para lá achar que ia ser o rei daquilo tudo, porque, enfim, as chaves do carro estavam na mão do base de 25 aninhos, o Embiid já está mais do que acabado, e de repente o Jaylen Brown se calhar chegava ali e achava que ia ser o melhor jogador e o jogador mais inteligente, e de repente contrataram o LeBron e ele perdeu esses dois estatutos logo, no imediato. Portanto, não é o melhor jogador, não é o jogador mais inteligente e não é o gajo que vai ter a bola na mão. Ele vai não é beneficiar... ele não é um jogador inteligente no sentido a jogar, mas ele é um gajo inteligente, estás a ver? É isso, estavas a dizer isso há bocado, não sabias se ele era burro ou não. Ele é um gajo inteligente, mas emocionalmente é muito burro. É muito burro. E basquetebolisticamente tendo a colocá-lo mais na parte dos burros do que dos inteligentes. Há dias, ontem, já não me lembro, uma conta, o All NBA, que é aquele podcast do Tim Legler, publicou números de duplas, as duplas mais ineficientes a jogar pick and roll, mas com grande volume. E o Jaylen Brown e o Nemias estavam lá, eram top 4 ou top 5. E isso tem um motivo, é porque aquela dupla, quando joga pick and roll, é só para o Jaylen Brown ir buscar os lançamentos de meia distância super contestados. E isso é uma prova da sua... E houve um artigo que saiu, entretanto, de um beatwriter dos Celtics, que dizia que aquilo tinha sido também um dos motivos pelos quais mais facilmente os Celtics conseguiram abdicar do Jaylen Brown, porque de facto ele não conseguia maximizar os colegas à sua volta. Não é o jogador... Os jogadores, por isso é que os Celtics, sem o Jaylen Brown, tinham melhores números do que com o Jaylen Brown em campo. Ele não consegue fazer os colegas melhores. Ele é um jogador fortíssimo fisicamente, consegue obviamente tirar muito partido disso para jogar no contra um. Quando está ligado na defesa, sobretudo defesa de um contra um, sobretudo contra estrelas, nota-se alguns bons jogos, mas ele é péssimo a jogar fora da bola e tem muitas desatenções. E sobretudo toma mais decisões quer no ataque quer na defesa. E portanto... os números inflacionados que ele teve pela ausência do Tatum e pelo facto de ele ter tido muita capacidade para meter a bola no cesto nos primeiros 2 terços da época, ali na meia distância, acabam por inflacionar um bocadinho os números dele, mas não fazem dele um dos melhores 8 extremos wings da liga, pelo menos na minha opinião. Eu tenho pena que ele pode estar a ser injustiçado, não é? E acho que a próxima época vai ser uma época em que ele vai ter uma quebra. Apesar de o LeBron ficar a descansar muitas vezes, se calhar em Nova Iorque, e o Embiid não jogar back-to-backs e também ser poupado muitas vezes, e portanto a fase regular da equipa estar muito centrada naquilo que o Tyrese Maxey e o Jaylen Brown e a sua disponibilidade derem ao conjunto orientado pelo Nick Nurse, a verdade é que eu acho que os números dele vão baixar um bocadinho, ele não vai ter a bola na mão nos momentos decisivos, quando ele tiver a bola na mão vai estar tudo parado a olhar, e não vai ser bonito de ver. E eu acho que no final da próxima época, se calhar a opinião das pessoas vai ser pior do que é neste momento. E neste momento já não é propriamente boa. Vamos ver. Ele que nos contraria. Eu não estou assim tão pessimista. Pronto, não estou assim tão pessimista. Mas, lá está. Isto depende de vários fatores. Ele é o principal, né? Se ele consegue jogar neste contexto, mas o treinador também vai ter um papel importante, né? Porque de repente tem ali muitos ativos a quem recorrer, muitos egos para gerir, mas eu acho que ele está no melhor sítio possível para isso, estás a ver? Ele não é, se calhar, o número 1 para conduzir uma equipa ao título, pode não achar isso, mas de repente vai jogar com o gajo que é dos poucos na liga, há para aí 3 ou 4, que lhe pode dizer assim, não mano, aqui és o número 2, estás a ver? Na hierarquia. Eu acho que isso é fixe, estás a ver? Acho que isso é fixe. Isso pelo menos resolve na cabeça dele quem é que é o gorilão da bola azul. Que se calhar isso não estava resolvido em Boston, estás a ver? Na cabeça dele não estava resolvido.
E não estava resolvido, atenção. Viste a conferência de imprensa? Viste a conferência de imprensa da apresentação dele ou não? Eu vi só clipes. Não estava resolvido com alguma legitimidade, não no sentido técnico, basquetebolístico, porque o Tatum é obviamente um tipo mais completo e não sei o quê, mas o Jaylen Brown deu coisas aos Celtics que o Jason Tatum não foi capaz de dar durante alguns anos. Não foi capaz, estás a ver? Não foi capaz, ou de frio, ou o que seja, depois podemos decidir aqui. Não foi capaz de dar. O que é que ele deu que o Jason Tatum não foi capaz de dar? Epá, claramente deu alguma coisa, né? Porque depois ele ganhou os prémios. Não, mas o que é que ele deu que o Jason Tatum não dá? Clutch, pegar no jogo, teve muitos momentos desses e o Tatum, epá, de repente não teve de todo esses momentos. Foi um assalto. Epá, vá lá, meu, vá lá. Acabámos de falar aqui de momentos importantes. O Finals MVP foi um assalto, foi. Acabámos de falar aqui de momentos importantes na corrida dos playoffs, por exemplo, onde foi ele que deu esse passo, não foi o Tatum, onde foi ele que assumiu isso, não foi o Tatum, esse lançamento, por exemplo, que estávamos a falar contra os Pacers. Um momento, estamos a falar de um momento, é esse momento que define. Não sei. Mas pronto, tudo bem. Tu achas que não? É legítimo. Pronto. Tu achas que o segundo melhor jogador dessa equipa foi o Derek White, portanto está tudo. E ele é que devia ter sido o Finals MVP. Portanto está tudo certo. Bom. Não, ninguém disse que o Derek White devia ter sido Finals MVP. Eu estou a gozar. Claro. Em sétimo e sexto, porque estão muito próximos, sexto, LeBron James, com 9 pontos. Sétimo, Scottie Barnes, com 8 pontos. Só para recapitular, eu pus o LeBron em sétimo e o Scottie Barnes em oitavo. Tu puseste o LeBron em sexto e o Scottie Barnes em sétimo. E o Lucas pôs o Scottie Barnes em quarto e o LeBron em quinto. Eu já tinha dito isto antes. Eu fiquei bué impressionado com o Scottie Barnes. Bué impressionado nos playoffs. Achei mesmo... se calhar é por não ver muitos jogos dos Raptors, assumo, e não ver muitas coisas, mas eu fiquei mesmo impressionado fisicamente com ele. Está um bicho mesmo, não há outra maneira de descrever. Ele parece quase, ele não tem o tamanho do Giannis, né? Mas ele tem ali uma ginga, estás a ver? E um arranque, parece um bocado, faz-me lembrar um bocado essa vibe imparável quase, né? Tipo, é um gajo muito grande, né? Tipo, é um gajo muito grande a mexer-se. Qual é a altura dele? Tipo, ele não é... Ele tem aqui 6'10", para aí? Não sei, mas posso... Ele é maior que o LeBron. Ele é maior que o LeBron. Ele não é do tamanho do LeBron James. E se está errado? É tipo aquelas cenas do Kevin Durant. Estás a ver quanto é que ele tem? Mas pronto, isto para dizer que... A ver se isto colabora comigo, mas está difícil. A tua net não está fixe, né? Scottie Barnes, está aqui. Scottie Barnes tem 6'8", 2,3 metros. Ele é mais pequeno que o LeBron James, não é, puto? Não é. É pá, lamento, não é. Tu achas que ele é mais pequeno que o LeBron James? Acho, por acaso tenho ideia que são mais ou menos do mesmo tamanho. O teu eye test é esse? Epá, para mim, eu não acho que ele seja... Ele parece muito maior. O LeBron é gigante, meu. Eu sei, mas ele parece muito maior. Eu diria que ele tinha tipo aí 6'10", estás a ver? Tipo, tinha isso. Mas pronto, não interessa. Mas fiquei bem impressionado. Portanto, eu tinha do pôr. Acho que ele é um... Óbvio que o lado defensivo é melhor que o lado ofensivo, mas ainda assim acho que ele tem vindo a melhorar e ele tinha de estar. Pá, e o LeBron é o LeBron. Enquanto ele jogar, nós não podemos tirar. É como o Steph Curry. Nós não podemos não o pôr, estás a ver? E eu não consigo não pôr nem o LeBron, nem o Steph Curry, nem o KD, nunca em nenhuma destas listas. Eu acho que nunca vou conseguir, porque eles jogam muito ainda para a idade que têm. Aliás, o lugar em que eu pus o KD é elucidativo disso. Mas é isto. Portanto, estas são as minhas justificações. Não sei se concordas com elas, porque tu não puseste Scottie Barnes. Eu pus em sétimo. Puseste. Pus em sétimo, que foi onde ele ficou, e o LeBron pus em sexto, que foi onde ele ficou. O Scottie Barnes tem tido uma ascensão meteórica, é verdade, e sobretudo por causa da sua versatilidade defensiva. Ele é daqueles gajos que consegue defender praticamente toda a gente na liga, mas é um wing, e eu aqui não posso ceder na questão do arquétipo. Ele lança 30% de 3 pontos. Ele é um jogador que do perímetro ainda não consegue abrir o campo, é um jogador que limita muito... Que faz lembrar o Giannis. Se calhar, é um jogador que limita muito ainda o que a equipa consegue fazer do ponto de vista ofensivo. Eu não consigo pôr acima do LeBron James porque
Pá, o LeBron James eliminou os Houston Rockets sem os outros dois, sem as outras duas estrelas da companhia. Aliás, diz-se que ele até não se retirou e decidiu continuar porque sentiu que ainda conseguia fazer a diferença nos playoffs sendo o alpha dog. Mas epá, eu não consigo pôr o LeBron abaixo do Scottie Barnes, porque se me disseres quem é que queres ter na tua equipa, prefiro ter o LeBron, mesmo sabendo que ele defensivamente desliga, que ele se poupa muito durante a fase regular. Epá, mas não consigo. E às vezes, e assim, eu disse que fiz a minha lista e tinha o LeBron aqui mais ou menos nesta zona. Já nem me lembro se não tinha até em quinto lugar antes de depois fazer fórmulas e ir buscar aquela ponderação com métricas e com números. E os números não apontam o LeBron para estar dentro do top 10 das melhores wings da NBA sequer. Portanto, há jogadores que têm muito melhores métricas. O Scottie Barnes, por exemplo, tem excelentes métricas ofensivas. Ele, naquelas métricas únicas do Estimated Plus Minus e do Crafted PM, ele tem métricas que andam mais ou menos ao nível do Anthony Edwards. Só que não consigo ter um wing que não lança de 3, que acaba depois por obrigar a equipa a ter outras coisas para compensar aquilo que ele não dá, e é um jogador ainda com pouca experiência de playoffs, é um jogador obviamente muito durável na fase regular e que te garante quase ele sozinho uma defesa top 10, mas eu prefiro ter tipo, o LeBron James na minha equipa. Sim, eu percebo, eu também pus o LeBron acima, só o Lucas é que pôs o LeBron abaixo, mas eu percebo, eu acho que o Scottie Barnes tem essa... é dominante, pá. É dominante defensivamente. Ele em si parece meio o Rudy Gobert dos Wings. Tipo, abre os braços, tipo aquilo, pá, não sei, tipo, ninguém passa ali. Portanto, sim. Aliás, se fizéssemos uma eleição à Defensive Player of the Year, mas se nós fizéssemos um Defensive Player of the Year por posição, não, gastaria. Provavelmente o Scottie Barnes seria o Wing Defensive Player of the Year. Aliás, eu estava doido para ver tipo Scottie Barnes e Kawhi, os dois, estás a ver? Os dois. Mas enfim, em quarto e em quinto, e depois já vamos ao top 3, temos Kevin Durant em quarto e Jalen Williams em quinto. Jalen Williams foi exatamente como eu votei, mais uma vez. Foi como tu votaste, não é? O Lucas pôs o Kevin Durant em sétimo e o Jalen Williams em sexto, e eu pus o Kevin Durant em terceiro e o Jalen Williams em sexto. Ou seja, só para recapitular, eu pus o Jalen Brown em quinto, Jalen Williams em sexto, LeBron James em sétimo e Scottie Barnes em oitavo. Foram estes os nomes que eu não consegui pôr à frente. Jalen Brown, como eu estava a dizer há bocado. Surpreendeu-te, tu puseste o KD só um lugar abaixo do meu, mas achas que demos demasiado crédito aqui ao Jalen Williams ou não? Porque a época dele foi mazinha. Eu acho que isto é um voto do teto do Jalen Williams, projetando para a próxima época, não é? Porque estamos sempre a projetar para 26-27, porque ele este ano jogou apenas 33 jogos, falhou o arranque da época por causa das cirurgias ao pulso, depois voltou a operar novamente, teve distensões nas coxas, aos estiramentos nas coxas, mas é um jogador que eu, para já, sou mega fã, e é um jogador que, por exemplo, ao contrário do Scottie Barnes, eu acho que é um jogador que já é elite nos dois lados do campo, embora ofensivamente, se calhar não é elite, mas é um jogador muito bom ofensivamente, é um jogador que pode funcionar como um segundo ball handler quando o Shea não está, pode funcionar como atirador, embora não seja muito consistente ainda no seu tiro, mas para lá está a caminhar, e defensivamente é um jogador que defende múltiplas posições, pá. Foi campeão da NBA, foi capaz de marcar 40 pontos num jogo de umas finais, no jogo 5 em 2025, e tem apenas 24 anos, é o segundo melhor jogador de uma equipa crónica candidata ao título da NBA e é muito bom nos dois lados do campo. Não consigo ter mais abaixo do 5, e lá está, se tu me disseres, preferes ter o Jalen Williams ou o LeBron James, lá está o meu vacilo. Eu se calhar prefiro ter o LeBron James, mas projetando para o próximo ano, acreditando que ele consegue ter uma época saudável, eu puxei aqui o J-Dub um bocadinho para cima e estou satisfeito com isso. Sim, estás satisfeito. Sobre o KD, não consigo, meu. Não consigo. Eu gosto demasiado
do Kevin Durant. Aliás, eu coloquei coloquei-o em terceiro. Eu sei que tiveste aí uma luta interna para escolher entre colocá-lo em terceiro e em quarto. Acabaste por pôr em quarto. Eu coloquei em terceiro porque eu adoro o Kevin Durant. E mais, eu com o tempo passei a gostar da personagem Kevin Durant. E quando digo gostar, eu gosto. Ou seja, óbvio que há coisas que eu não gosto que ele faça, não é? Ou que simpatizo menos, não é? Não gostar. Não tenho assim tanta ligação emocional para gostar ou não gostar de coisas que ele diz ou faz. Mas se eu gosto que a personagem dele seja meio troll na net, eu acho piada a isso. Eu até acho piada ao ter uma burner account. Eu acho que isso é tão mesquinho, estás a ver? É tão mesquinho, mas ao mesmo tempo tão humano, pá. Tão humano e tão tipo, tipo exemplificativo da fragilidade que estes gajos, apesar de tudo, têm. O ego deles. Meu, porque é verdade, puto. Já viste? Yeah. É verdade, meu. Tipo, estes gajos... Sim, já reparaste, estamos a falar de multimilionários que sabem que são, se calhar, os 20 ou os 30 melhores do planeta inteiro a jogar esta merda. Sempre. Mas depois, sempre. O Jaylen Brown, o Kevin Durant, são muito fraquinhos de cabeça, pá. Meu, e atenção, eu não acho que sejam só eles. No último episódio, agora já não sei se foi o último, acho que foi. E o Lucas falámos do Mourinho, foi no último que falámos. Sim, foi o último, foi. E o Lucas falou do Guardiola e da história do Guardiola ter dito que só entrava no documentário do Mourinho se o Mourinho ligasse. Oh puto, se isso não é uma coisinha mesmo pequenina e mesquinha do melhor treinador da história, provavelmente. Provavelmente ele é o melhor treinador da história do futebol. E ainda assim, Mourinho, na boa, faço na boa. Ele tem de ligar. Oh, puto, o quê? Ou seja, eu acho que no meio dos milhões todos e dessas coisas todas, puto, aquele egozinho magoado, é difícil. Eu comecei a ver o documentário e há uma conferência de imprensa do Pep Guardiola, já não me lembro em que situação é que pergunta tipo se ele achava que o Mourinho ia dar treinador e o Pep Guardiola disse, não. Eu acho épico, estás a ver? Eu acho épico. O Mourinho tipo, já tinha sido campeão europeu, já tinha ganho a Taça UEFA no Porto, já tinha sido campeão no Chelsea. Então quando ele treinou, achavas que ele ia dar treinador? Não. Zero elegante, estás a ver? Tipo, podia dizer não, mas ele evoluiu muito, ou já havia algumas coisas, ou se calhar não era tão óbvio, podia ter essa resposta. Não, foi não. Então eu gosto disso. E o KD é um ótimo exemplo, além de ser, e acho que isto pode não ser unânime, mas já foi menos discutido, provavelmente. Enquanto nós dizemos que o Kyrie Irving é talvez o melhor handler da bola da história da NBA, eu acho que ele é o melhor marcador puro de pontos da história da NBA, ao contrário daquilo que o Paul Pierce diz, pela facilidade que tem em marcar pontos nas várias posições, de várias formas e, acima de tudo, de forma eficiente. Porque ele é uma máquina de marcar pontos num campo de basquetebol. E hoje, na Liga, se eu tivesse de passar a bola a alguém no final do jogo, eu sei que estou sempre a bater nesta tecla, para viver, precisas deste cesto para viver, se não morres, era o KD. Escolhe um gajo, KD. Não tinha dúvidas nenhumas. Portanto, era óbvio que ele tinha de estar nesta lista. Né? Claro que sim. Eu acho que encaixa aqui bem. O Lucas empurrou um bocadinho para baixo, para sétimo. Um bocadinho mais abaixo do que nós os dois. Eu não consigo não ter o KD no top 5 da Liga. Eu acho que todas essas histórias fora do campo de basquetebol, todas as narrativas que acontecem, as burner accounts, todas as coisas menos boas que gravitam à volta da personagem Kevin Durant, fazem com que depois, às vezes, nós nos esqueçamos de uma coisa que é aquilo que é a sua produção. No ano passado, o Kevin Durant jogou 78 jogos. 78. E nesses 78 jogos teve 26 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências de média. Yeah. Com uma true shooting percentage de 65%. Yeah. Foda-se, não há ninguém a fazer isto. É impressionante. Portanto, tudo com quantos anos? 37 anos. Aos 37 foi o jogador mais utilizado nos Houston Rockets. E atenção, os Houston Rockets que foram super mal treinados pelo Udoka no ano passado, que não tiveram o Fred VanVleet a meter a mesa para toda a gente, e mesmo assim o KD saca 26, 6-5 contra o shooting de 65 e a jogar 78 jogos. Não me foda, o KD tem que ser top 5 não sei se da liga inteira, mas do Wings tem que entrar. Depois
de já ter tido uma lesão no tendão daqueles que para muitos gajos é tipo definidora daquilo que passam a ser dali para a frente. E ele, a forma como um jogador de basquete consegue contornar isso é porque aquilo é a base é óbvio que não é só do basquetebol, mas muito do basquetebol está no tendão daqueles e na tua mobilidade e na forma como tu depois consegues ou não mexer-te, mexer-te num campo de basquete. A forma como ele conseguiu contornar isso, e ele é um tipo que infelizmente teve muitas lesões, se ele não tivesse tido as lesões que teve, ele estava on pace, estás a ver? Provavelmente para ser um dos melhores marcadores da história, tipo top 3, na boa, facilmente. Não vai ser porque teve bastante tempo lesionado, mas pá, o que ele faz é incrível. E habituei-me a aceitar mesmo com os defeitos. Portanto, pronto. Sim, mas os defeitos não fazem dele pior jogador, essa é a questão. Pois é isso. Ele continua a ser um dos melhores jogadores da liga. Eu acho que às vezes nós deixamos tolar um bocadinho o nosso discernimento com estas coisas menos boas que acontecem à volta deste jogador. E se calhar é por isso também que muita gente olha de lado para o jogador que nós temos no terceiro lugar da lista, por causa das coisas menos boas que gravitam à volta dele. Não foi por isso que eu não o pus em terceiro, atenção. Sim, mas... Foi só gosto pessoal. Certo. Podes dizer quem é? Não vou dizer. Vamos à Betano. Vamos à Betano. Como sabe, este podcast tem o apoio da Betano.pt, não é? Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas. Puto, sabes o que é que eu trago-te hoje? Bundesliga, puto. Bundesliga, mano. Sabes porquê? Onde é que podes ver a Bundesliga? Na DAZN. DAZN, meu. DAZN. A Bundesliga, não vais acreditar, mas o favorito para ganhar o campeonato da Bundesliga é o Bayern Munique. Não vais acreditar. Sério? Há quantos anos é que isso não acontece? É uma surpresa. Bayern Munique 1-14 para ganhar a Bundesliga, seguido de Borussia Dortmund 8,75, Leipzig 11, Leverkusen 13, Stuttgart 25, Eintracht Frankfurt 65, Hoffenheim 120, Friburgo 150, Mainz 250, e depois acho que não vale a pena continuar, porque isto claramente a Liga Alemã, apesar de ser muito divertida, porque tem muitos golos, os estádios estão sempre cheios, mas é do Bayern Munique para perder, normalmente é isso. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt, escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas, e podem também assistir aos jogos da Bundesliga na DAZN. Vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar, com 17 pontos, Kawhi Leonard. Eu pus o KD em terceiro, mas tu e o Lucas puseram o Kawhi em terceiro, e eu pus o Kawhi em quarto, tu e o Lucas puseram o Kawhi em terceiro, por isso é que ele fica aqui com 17 pontos no terceiro lugar. Kawhi, que não descansamos de dizer, durante parte da temporada passada, foi o melhor jogador da NBA. Ali durante um período. E essa é a razão pela qual vocês o colocam aqui. Há aqui um voto de mérito, de espaço mérito da última temporada, e por isso acreditar que ele pode continuar a projetar isto para 26, 27, não é propriamente aqui um voto de carreira, mas ele no ano passado faz 28,6 ressaltos, lidera a liga em roubos de bola, com 2 roubos por jogo, com 51% de campo e 39% de 3 pontos, o que é inacreditável, 65 jogos, que é a época mais saudável do Kawhi em muitos anos, All-NBA Second Team, o Estimated Plus Minus foi o 5º melhor de toda a NBA, não dos Wings, de toda a liga, e portanto se nós fizéssemos aqui um ranking e votássemos quem foram os melhores Wings do ano passado, se calhar o Kawhi até tinha que estar à frente dos 2 senhores que nós pusemos nos 2 primeiros lugares. Mas como isto é a projeção para a próxima época, acaba por cair aqui para terceiro, entre a idade, gestão, load management, a gestão da carga, que é o que habitualmente costuma fazer. Obviamente a nuvem, esta investigação que nós não sabemos onde é que ele vai começar a temporada, se vai começar em LA, se vai começar em Toronto, tudo isto tem um fator, pesa aqui como fator para a nossa projeção da próxima época. Mas é isso que tu disseste. No ano passado, durante um bloco grande da temporada, o Kawhi foi o melhor jogador do mundo inteiro.
pá, e absolutamente elite nos dois lados do campo. Se nós conseguíssemos ser emocionalmente frios e esquecer essas coisas todas menos boas que são narrativas que estão sempre coladas ao Kawhi, se nos conseguíssemos focar apenas no basquetebol, epá, é uma maravilha. É um clínico ver o Kawhi a jogar, raramente toma decisões erradas, super eficiente, na defesa ainda consegue ser um fator muito, muito importante para a equipa onde ele esteja. Pá, e para mim está acima, um bocadinho acima do Kevin Durant. Sim, são gostos. O Kawhi Sim, andam aqui. Eu acho que aqui é um bocado indiferente onde é que pões qualquer um deles. nota-se que jogou com o Tim Duncan, não é? Porque a tua descrição. Eu acho que o KD é só. Pá, isto vai parecer um bocado estúpido, é só mais elegante a jogar, então Obviamente. acabo por. É muito mais bonito ver o KD a jogar do que ver o Kawhi. Bonito, né? Isto é um bocado de gosto e, portanto, é o que é. Não sei dizer isto de outra maneira. É o que é. Nas duas primeiras posições, concordámos, o que é raro, mas concordámos. Colocámos Anthony Edwards em primeiro e Jason Tatum em segundo, todos, sem dúvidas. Porquê é que puseste o Ant à frente do Tatum? Olha, o Ant tem aqui algumas coisas que até nos podiam fazer questionar se ele merece estar neste lugar aqui, porque a primeira pode ser um ball handler, é a primeira. Ele foi um ball handler e agora já não precisa de ser um ball handler a tempo inteiro, não é? Portanto, nesse sentido, eu acho que ele vai dar um salto muito importante na próxima temporada, com a chegada do LaMelo Ball, que ele vai poder jogar fora da bola, off the ball. Eu vi uma entrevista há poucos dias do Chris Finch, em que ele salientava que o Con Knippel, nos minutos que partilha o campo com o LaMelo Ball, lança de 3 pontos mais 7% do que nos minutos em que não está o LaMelo Ball. O Con Knippel tem uma eficácia 7% acima quando partilha o campo com o LaMelo. E, portanto, esse efeito do LaMelo de pôr a mesa e de criar boas leituras e bons lançamentos para os seus colegas de equipa vai beneficiar muito o Anthony Edwards, e eu acho que o Anthony Edwards vai dar um salto ainda maior naquilo que tem sido a sua evolução extraordinária no lançamento de 3 pontos. Ele é muito bom spot-up shooter, ele é bom a lançar a partir do drible, e jogar ao lado do LaMelo vai desbloquear certamente aqui mais qualquer coisa. Eu acho que isso ajudou-me aqui a empurrar o Ant para cima, porque teres um Ant que não tem que ser um ball handler em permanência, que pode escolher os momentos em que ataca o adversário como ball handler, mas que pode funcionar como um spot-up shooter, que pode jogar fora da bola e de repente ataca um close-out de um defensor e está a jogar 1 contra 1 com aquela explosão toda que ele tem. Eu acho que vamos ver aqui provavelmente a melhor época da carreira do Anthony Edwards. Eu acho que isso empurrou aqui no meu voto para cima, sem esquecer que, se olharmos para aquilo que foi as métricas avançadas não são assim tão amigas do Anthony Edwards, porque ele no ano passado, por exemplo, o Estimated Plus Minus diz que o Anthony Edwards é o 29º melhor jogador da NBA. 29º melhor jogador da NBA. E as métricas defensivas até dizem que ele é ligeiramente negativo na defesa. Mas se nós pensarmos que isto se calhar foi influenciado pelo fardo que ele tinha que carregar no ataque, pelo facto de ele ter deixado de contar com alguns jogadores que estavam ali ao lado dele, que a equipa de Minnesota foi perdendo ao longo do tempo, o Nickeil Alexander-Walker, que eles deixaram sair, o Donte DiVincenzo, que acabou por se lesionar, é verdade que foi já no final da época, mas se nós pensarmos em tudo o que ele teve que suportar, do fardo que ele teve que suportar, e a energia que isso lhe retirou certamente para o lado defensivo da bola, se calhar este ano, com o LaMelo a poder escolher melhor os momentos em que o Anthony Edwards vai ser o fator no ataque, isso pode talvez recentrá-lo também na defesa. E eu acho que está a caminho de ser ainda mais elite, por isso é que eu coloquei aqui no primeiro lugar. Mas digo também, se o Jason Tatum não tem estado um ano de fora, provavelmente o Jason Tatum seria o meu número 1. Sim, o Tatum que tem estado um ano de fora e eu acho que sou insuspeito para falar, né? Porque não... Muitas vezes, se calhar, posso não ter sido o gajo mais justo com ele, mas é impensável ele não estar num dos 2 primeiros lugares hoje na NBA. É impensável. Até porque o regresso dele, pelo menos a mim, deixou-me contente. Ou seja, eu acho que ele
Há bocado estávamos a falar do Kevin Durant, lesões difíceis, como é que os jogadores voltam, será que voltam bem, será que não voltam? Ele não estava claramente a 100%, tanto que depois nem jogou o jogo 7 e não sei o quê, ou o jogo 6, já não me lembro. Mas o que eu vi, pelo menos, o que eu vi foi bom. O que eu vi foi bom. O que eu vi foi bom. O que eu vi não deixou grandes dúvidas de quem é que basquetebolisticamente era ali o gorilão da bola azul em Boston. Por isso ele tinha de estar em segundo lugar, né? O Tatum é um dos melhores jogadores da NBA, sem dúvida. Aliás, o Tatum e o Anthony Edwards são provavelmente as grandes esperanças, e estou a dizer aqui esperanças com muitas aspas, porque não sei se algum dia lá vão chegar, de poderem vir a ser MVPs americanos na liga. Mas a verdade é que hoje, olhando para o panorama, a coisa não está fácil para eles, porque eles têm muita malta à frente, mas noutras épocas poderiam missionar a isso, ou têm esse pedigree e têm esses números, muitas vezes para suportar, por isso, se calhar estão a um golpe de sorte, barra lesões, barra uma série de coisas, de poderem eventualmente lutar por isso, mas eu acho que o Ant é só para se calhar complementar o que tu disseste, o Ant tem o poder, um poder que o Tatum não tem, que é o poder de nos fazer sonhar, estás a ver? Pá, é verdade, isso se calhar isto parece um bocado uma lamechice, mas isto é verdade, pá, o gajo agarra na bola e o gajo faz-nos sonhar, estás a ver? Quando digo que faz-nos sonhar tu sentes que ele é capaz de fazer tudo com a bola na mão e sentes uma coisa que é, este gajo consegue ganhar um jogo sozinho, estás a ver? No ataque e na defesa. E isso, pá, não está ao alcance de muitos. Não está ao alcance de muitos. Estou a dizer na defesa, ele é um bom defensor na bola, às vezes, quando está concentrado. Não sei se não posso dizer que seja um grande defensor de sistema. Mas é claramente o tipo de gajo que faz aquelas jogadas que tem encher o olho, que dá o abafo, que bate com a cabeça na tabela, estás a ver? Aquelas jogadas que valem mais do que 2 pontos, ou que valem mais do que 2 pontos não sofridos. E ele faz-nos sonhar, pá. Os afundantes, a personalidade dele, ele está tipo nos antípodas do Jason Tatum, né? Enquanto que o Tatum é um gajo calmo, ponderado, pai de família, mas tipo, é a família dele, não tem tipo 7 filhos distribuídos por 7 mulheres. O Ant está no polo oposto, completamente. Pá, se calhar isso, o Ant é pai de várias famílias, várias famílias. E eu até penso, estás a ver, se isso não é uma coisa que se ele fosse mais estável, estás a ver, emocionalmente, se isso não podia até melhorar, estás a ver, parte do jogo dele, tu estás mais em paz contigo próprio, né? Nós às vezes podemos olhar para o Ant e pensar, tipo, se calhar podia ser mais como o Cade, ou como esses gajos, estás a ver? Só que, por outro lado, pois não era o Ant Edwards, estás a ver? Pois não era esse, e eu acho que ele tem essa magia. A reverência faz parte do Anthony Edwards, só que para as questões pessoais, aquilo que é reverência no basquetebol é muitas vezes parvoíce na vida real. Muitas más decisões e muitas coisas feias que ele fez e faz, mas dentro do campo de basquetebol é um jogador que a sua inconsciência, o facto de ele ser inconsciente e achar que é sempre o melhor jogador que está dentro das 4 linhas, torna-o de facto um jogador melhor. E não sei que evolução é que vai ter. Eu estou muito curioso para a época dos Minnesota Timberwolves, que eu acho que há aqui muito potencial para caos. Ver aqueles dois juntos, eu acho que tem tudo para dar errado. Mas se Chris Finch conseguir fazer magia e metê-los a remar para o mesmo lado e lidar com aqueles egos dentro daquele balneário, de onde saiu o Mike Conley, atenção, que é importantíssimo no balneário, não é? Agora de repente o veterano é o Rudy Gobert, não é? Que andava a dar murros ao Kyle Anderson há 2 anos. Portanto, vamos ver o que é que isto vai dar. Mas o potencial é enorme para os Timberwolves, basquetebolisticamente, mas também pode correr muito mal. E estamos cá para ver. Só para recapitular, top 8, Ant, Tatum, Kawhi, KD, Jalen Williams, LeBron James, Scottie Barnes, Jaylen Brown. Eu gostei que tivesses hesitado no Jalen Williams, porque achaste que era ali que havia o Jaylen Brown, não é? Ai. Bom, antes de irmos embora, estamos a gravar isto. Já é noitinha lá fora.
Já está, já está. Estamos a gravar isto no dia em que os Lakers foram vendidos novamente, um ano depois. Num movimento, no mínimo surpreendente. Atenção, isto acabou de acontecer, portanto nós não temos muita informação, só que isto é demasiado grande para não pelo menos não se mencionar aqui, não é? Os Lakers tinham sido comprados há um ano por um valor a rondar os 10 bilhões de dólares por um senhor chamado Mark Walter, que já tinha outra equipa, não é? Agora não me lembro, ele já era dono. Tem outra equipa de outro esporte qualquer. O Lucas fala disso na altura, mas eu sinceramente não sei dizer. Sim, Mark Walter, já digo. Mas foram hoje adquiridos por dois tipos bastante conhecidos até. Um deles é o... Agora faltou-me o nome dele. Não, um deles é o Bob Iger. O Bob Iger, para quem não sabe, é presidente da Disney. Foi durante muitos anos. Vai sair da Disney. Sim, continua. Vai sair da Disney. E é uma cabeça interessante. Ele tem entrevistas. Já foi ao Bill Simmons, por exemplo. Tem entrevistas fixas. É uma boa cabeça para conversar. Ele é dono do Chelsea. Já agora, o Mark Walker. E depois o outro tipo que comprou é o Josh Kushner. Sim. Que é irmão do genro do Trump, Jared Kushner. E Josh Kushner, que, para quem acompanha minimamente as notícias, seria um dos interessados em comprar parte dos direitos do Mundial que estariam a ser negociados pelo Gianni Infantino. Para quem anda aí a acompanhar a polémica... Ele geria o tal fundo que ia comprar 20% do Mundial por 4.200 milhões de dólares. Estes dois tipos, portanto, ou este consórcio, liderado por eles os dois, comprou os Lakers por 12 bilhões de dólares. Portanto, 12 mil milhões, sim. Num ano, o Mark Walker faz 20% de lucro, sem ter feito nada, basicamente. E isto é completamente surpreendente, mas há telhados de vidro aí de toda a gente, né? Há alguns telhados de vidro, porque aparentemente, depois do Mark Walker comprar os Lakers, Mark Walter, desculpa, passou a ser investigado agora não me lembro. Pelo FBI, investigação federal. Pelas autoridades americanas, por suspeitas de coisas menos lícitas, não é? Sim, o seu império, ele tem um império de seguros e então acho que as seguradoras dele estão a ser investigadas. O telemóvel dele foi apreendido e o portátil também em Chicago, num jato privado. Supostamente as seguradoras admitiram 17 mil milhões em transações, quando antes reportavam apenas 1.400 milhões. Portanto, tudo isto está a ser investigado e portanto... Enfim, há uma série de teorias. Ele era dono dos Dodgers, dos LA Dodgers. Dos Dodgers, e pronto, depois apareceu uns compradores que comprou os Lakers por um valor completamente astronómico, não é? 12 bilhões de dólares. É inacreditável, pronto, apesar de ser o franchise mais popular da NBA, provavelmente. E provavelmente é negócio, ou seja, estou a dizer isto, é negócio, eles não vão perder dinheiro, provavelmente. Mas é surpreendente, é uma notícia surpreendente, porque os Lakers tinham acabado de ser vendidos há um ano. A Jeannie Buss estava a sair, entretanto, saiu há pouco tempo, ia ter um ano de transição, depois acabou por não ser o ano, acabou por ser encurtado, também não surpreendeu isso logo na altura, mas aconteceu. Não sabemos ver o que é que... Eu, pelo menos, não sabia o que é que é de dizer. Acho só... Vou esperar por mais notícias. Vou esperar por ler mais sobre esta teoria. É mesmo fresquinho. Isto aconteceu para aí 1 ou 2 horas antes de começarmos a gravar. Portanto, ainda estamos a tentar apanhar as peças. Mas queremos deixar de dizer... e digam-nos o que é que acham. Se quiserem comentar, digam-nos o que é que acham. Se calhar quando este episódio sair, já vai haver mais informação. E vocês já nos vão dizer... Aí é bem, anda vergonha. E pronto, é isto, puto. Estamos despachados, se calhar não. Sim, queria só deixar aqui uma nota final para mandar o Enes Kanter à merda. O Enes Kanter Freedom
É um grande palhaço, ele e o Royce White, que, para quem não sabe, vieram agora declarar-se elegíveis para o draft da WNBA do próximo ano. Com um argumento absolutamente ridículo. Isto porquê? Porque, pelos vistos, o Comitê Olímpico Internacional define o que é uma mulher. O World Athletics também define o que é uma mulher. Enfim, há uma série de entidades que definem o que é uma mulher, e a WNBA não define o que é uma mulher no seu contrato de trabalho. Diz que é uma liga de mulheres, para mulheres apenas. Escreve mulheres, não define o que é uma mulher. E, portanto, ele diz que, assim sendo, basta auto-identificação, e, portanto, que ele se identifica como uma mulher e por isso está já a treinar e é elegível para o draft 2027. O Royce White, esse palhaço também já veio dizer exatamente a mesma coisa. Agora, as 409 páginas do CBA da WNBA não têm nenhuma cláusula de auto-identificação, portanto, não existe. Portanto, isto é um número de circo que o Cantor e a malta da Maga está aqui a cavalgar por causa da polémica também da Sophie Cunningham, que veio mostrar-se contra atletas transgêneros poderem jogar basquetebol no feminino. E, portanto... Eu se calhar Diz. Vou só dizer uma coisa sobre isto, que é, eu acho que não devem haver assuntos tabu. Eu acho que os assuntos devem ser discutidos. E acho que isso é importante, estás a ver? É importante que se discuta, sobretudo para ajudar até a desconstruir ou perceber melhor as coisas. Tipo, acho que enquanto estivermos todos entrincheirados, é difícil chegarmos a uma conclusão. Mas agora, tenho de dizer uma coisa, que é, isto para mim não é discutir um assunto. E, portanto, se o propósito é chamar a atenção e querer discutir um assunto, que é legítimo, atenção, nós depois podemos concordar ou discordar. Eu nem sequer estou a emitir uma opinião sobre este tema, apesar de tendencialmente neste tipo de temas estar bastante do teu lado e da forma como olhas para isto, né? Mas eu acho que é legítimo querer-se discutir o tema, estás a ver? Não acho ilegítimo querer-se discutir. É algo novo no mundo, até de uma maneira geral, né? E faz parte, estes choques culturais fazem parte e devem ser discutidos. Isto não é a melhor forma de discutir, estás a ver? Isto é ridicularizar um tema pela qual há pessoas que morrem. E é complicado porque o Enes Kanter não é um humorista, não é? Ele é um jogador de basquete. Um humorista pode tentar fazer piadas sobre o assunto e depois as piadas ele era um jogador de basquete. Então, nunca se retirou oficialmente, mas há 4 anos que ninguém lhe pega por algum motivo. Eu acho que se isto até é uma tentativa de chamar a atenção para um assunto ou de querer discutir um assunto que para ele é importante, e qualquer pessoa tem legitimidade para achar que determinados assuntos são importantes ou não, eu acho que esta não é a melhor forma de conseguir fazer. E o Kanter, que quando há uns anos, isto é muito engraçado porque isto leva-nos até para outra discussão, que é a ideia de que nós às vezes olhamos para as pessoas e achamos que as pessoas são unidimensionais, ou seja, esta pessoa fez isto e portanto é boa, esta pessoa fez isto e portanto é má. O Enes Kanter, ou Enes Freedom, não é? Ele tem esse nome porque há uns anos ele foi um exemplo na luta contra o Erdogan, tipo, e toda a gente da esquerda à direita, estás a ver, estava com o Enes Kanter no sentido de, este gajo foi muito corajoso porque fez frente ao Erdogan, que é o presidente da Turquia, que tem alguns temas cá com a democracia, lá, alegadamente. E é muito curioso porque nós depois percebemos que os heróis têm falhas, que tu podes ser uma e outra coisa ao mesmo tempo, podes ser um tipo corajoso e lutares contra uma coisa que tem a ver com liberdade de expressão num momento e não te seres um idiota, estás a ver? Ou não tomares as melhores decisões. Isto é tudo um bocado parte da beleza ou da fialdade que é o ser humano. Tenho só pena que estes assuntos que são muito sensíveis sejam tratados com este tom de gozo, porque com esta leviandade, não nos leva para nenhum sítio. Ou seja, eu não consigo imaginar uma coisa boa a sair daqui, estás a ver?
Sim, não há nada de construtivo nisto. Está só a ser É só isso, estás a ver? É só isso, tipo, acho que não é, estás a ver? Acho que não é. Acho que as pessoas... Olha, notícia de última hora. Russell Então. Westbrook retirou-se. Cala-te. O Shams acaba... Ei, O Westbrook estava a negociar, aparentemente, diziam que estava a negociar com a Apoel Tel Aviv, mas se calhar pelos vistos não. Pelos vistos não. aí é bem. O Russell Oficial, Westbrook, Russell pá, Westbrook retirado. putz, só fazer aqui a elogia, meu. Espera aí, deixa-me só dizer uma coisa. Top 75 da NBA, MVP em 2017, futuro Hall of Famer, 9 vezes All-Star, 9 vezes All-NBA, ganhou a medalha de ouro pelos Estados Unidos e é o recordista da história. Triplos duplos na NBA, ele fez 3 épocas com média de triplo duplo, acho eu, se não me engano. 3 épocas. Triplo-duplo, que não é uma estatística, sim. Mas sim. E é verdade que nos últimos anos foi um dos tipos mais polarizantes da liga, mas também é verdade que foi um dos gajos mais divertidos de ver jogar, principalmente no início da carreira. Isto não é mentira. E por isso próprios ao nosso puto Russell, que nunca se conformou em querer ser uma coisa que não era. É verdade. E isso, epá, um gajo pode apontar-lhe tudo, nunca pode apontar-lhe uma coisa que é, epá, este gajo vendeu uma coisa que não foi o que prometeu. Mentira. O gajo, para o bem e para o mal, para o bem e para o mal. A teimosia mal. foi a maior virtude dele, mas também foi o motivo pelo qual ele caiu. É verdade. E o Westbrook, precisamos de tempo para apreciar devidamente o Westbrook, porque o viés de recência de muitos anos não é simpático para o Westbrook. Os últimos anos têm sido muito maus para aquilo que é o legado que ele deixa, que é um dos bases mais explosivos, mais inacreditáveis do ponto de vista físico, estar dentro de um campo de basquetebol. Tem épocas absolutamente inacreditáveis, e independentemente das questões dos triplos duplos, do stat padding, de andar atrás de estatísticas, aquilo que ele fazia era de facto fora do normal. Não soube envelhecer, mas não deixa de ser um dos grandes jogadores da história da Liga e, portanto, vai precisar aqui de algum tempo, de alguns anos, para nós conseguirmos com alguma distância olhar e apreciar o que ele fez de bom pelo basquetebol e pela Liga, pela história da Liga. E o que fez de bom, sobretudo, porque o Westbrook tinha este... Como é que eu vou dizer isto? Ele tinha esta reputação ultra competitiva dentro do campo, tinha uma relação difícil até com a imprensa, mas... segundo os relatos, era um bom tipo, estás a ver? Um tipo sempre próximo da comunidade, um tipo que ajudava imensas pessoas, e isso, um gajo às vezes esquece que há milionários e milionários, há gajos que dão mais do que outros, e o Westbrook, tendencialmente, fora do campo, está quase sempre do lado certo, e isso é uma coisa que também ninguém lhe pode tirar, também ninguém lhe pode tirar. É tipo, eu posso ser casmurro e uma besta, mas há aqui coisas que não vacilo, e ele tem um legado grande já de apoio às comunidades mais desfavorecidas e etc. Por isso também vale a pena dizer isto dele, que é tipo, o gajo podia ser casmurro e teimoso, mas é um gajo porreiro. Mas era um gajo porreiro. Não para a imprensa. Era ninguém morreu. Era. Ricardo, muito obrigado por mais este bocadinho a falarmos de basquetebol. Meia horinha sólida. E não só. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguir-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok, subscrever o nosso canal do YouTube e subscreverem também a DAZN e tornarem-se patronos do A Bola Não Mente em patreon.com/A Bola Não Mente, sem til, pá, não há til nos RLs, estou farto de dizer. Ricardo, aquele abraço e até à próxima, meu. Grande abraço, meu puto. Aí é bem, espera aí, que isto faltava aqui o vídeo de encerramento, meu. Agora é que é. Podemos ir embora agora. O Eclipse, fecha com um eclipsezinho. Mete o site da NASA, está a dar em direto. Não vou pôr, puto. Não vais pôr. Não queres dar palco ao Eclipse. Não vou dar palco ao Eclipse. O Eclipse não precisa de mais palco.